Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse, esse livro maravilhoso, né? Estamos na mensagem, começando hoje a mensagem número 113, desde que nós iniciamos lá no início do livro, né? E o tema dessa mensagem o título é Silêncio no Céu, a abertura do sétimo selo. As coisas agora vão ficar muito, muito solenes, né? Por isso, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, por isso o silêncio no céu. Hoje, como nós estamos iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 8, aqui é o capítulo 8, começa o conteúdo do sétimo selo. Eu sempre, quando vocês sabem disso, quando nós começamos um novo capítulo, eu sempre faço dar uma leitura geral do capítulo, depois nós vamos explicando aos pouquinhos, né, versículo por versículo. Mas antes de começar, irmãos, eu acho que nesse momento agora é muito importante que nós paremos um pouco e façamos uma recapitulação rápida de todos os capítulos, de forma, claro, bem rápida, de todos os capítulos de Apocalipse até chegarmos aqui. É importante, irmãos, certa vez, quando o irmão Watchman Nee deu o estudo de Apocalipse pela primeira vez, e depois lá em 1900, se não me engano, 1933, ele deu a segunda vez o estudo de Apocalipse. Na época, antes de dar segunda vez que ele deu o estudo de Apocalipse para os irmãos, na época, os cooperadores dele na época, ele fez uma exigência aos seus cooperadores. Ele exigiu, por que eu digo isso? Porque os cooperadores estavam pedindo para ele, irmão Nino, fala para nós, nos dá um estudo sobre o livro de Apocalipse de novo. Foi dado no passado, mas não dá um estudo novamente, tal. E aí o irmão Otmini estava resistente em dar esse estudo novamente. E aí, depois de muita insistência por parte dos seus cooperadores, então o Watchman pegou, aceitou dar esse segundo estudo de Apocalipse, contando um pouco de história da vida da igreja para vocês, lá no ano de 1933. Porém, antes de dar esse estudo, ele fez uma exigência aos seus cooperadores, e essa exigência, apesar que eu não estou exigindo isso de vocês, mas é muito prudente, sabe, que nós também possamos levar a cabo essa exigência, ou seja, cumprir essa exigência. Qual foi a exigência que ele falou para os seus cooperadores? Que eles deveriam saber de cor o conteúdo de todos os capítulos de Apocalipse. Pelo menos o assunto. O que quer dizer sabe de cor é o assunto de cada capítulo. Irmãos, eu acho isso também fundamental. Desde que eu estudei Apocalipse pela primeira vez, e aqui com vocês eu estou estudando pela segunda vez, e aprendendo muito, né, junto com vocês. Toda vez que nós lemos, nós aprendemos muito. E eu sei que vamos sempre aprender muito, porque a palavra de Deus é infinita. E Apocalipse, principalmente, é um livro que está sempre em mudança, né? Mudança, assim, nós vamos entender Apocalipse de acordo com os acontecimentos do mundo também. Mas é muito importante que nós tenhamos na cabeça realmente o esqueleto, o diagrama de Apocalipse. Então, eu vou recapitular com vocês aqui, vou recapitular até esse capítulo que nós estamos aqui, que é o 8. E eu espero que vocês façam isso também, individualmente, com si próprio, né, consigo próprios. E eu faço isso comigo. Né? Eu sempre começo a fazer uma revisão mental na minha cabeça, o conteúdo de cada capítulo. Então, por exemplo, vamos lá, capítulo 1 de Apocalipse. O que o capítulo 1, e eu estou falando com vocês sem ler a Bíblia, tá bom? Tá bom? É assim que vocês têm que fazer também. Pode ler a primeira vez, mas gravem, tem que gravar, né? Então, no capítulo 1 de Apocalipse, fala sobre o quê? Fala a introdução do livro, os primeiros 3 versículos. Depois aparece a visão do Cristo glorioso, quando o Senhor, de forma gloriosa, se revela para João na ilha de Patmos. E o Senhor está ali como sumo sacerdote andando entre as igrejas, entre os candelabros, né? Ou seja, nesse momento, quando o Senhor aparece para João, as coisas são as coisas que vistes, né? Que o Senhor fala no final do capítulo 1, as coisas que viste. As coisas que viste é o que João viu no Cristo glorioso. Isso é o resumo do capítulo 1. No capítulo 2 e o capítulo 3 falam sobre as 7 igrejas de Apocalipse, que conta toda a história da igreja, desde quando o Senhor gerou a igreja ali no livro de Atos,
né, em Atos 2, quando surge a primeira igreja de Jerusalém, até a volta do Senhor, a história da igreja. E aí, o capítulo 2 e 3, que fala a história das 7 igrejas, igreja em Esmirna, o capítulo 2 fala a igreja em Esmirna, depois, perdão, a igreja em Éfeso, depois a igreja em Esmirna, depois a igreja em Pérgamo, depois a igreja em Tiatira. Isso é o conteúdo do capítulo 2. No capítulo 3, aí vem a igreja, vai me acompanhando aí, vai fazendo isso com você também. No capítulo, e você tem que saber de cor depois disso, viu? E eu estou falando também sem ler a Bíblia, estou olhando para vocês aqui. Então, no capítulo 3, por isso eu posso até dar umas deslizadas, mas vamos lá. No capítulo 3, aí nós temos a igreja em Sardes, temos a igreja em Filadélfia e temos a igreja em Laodiceia. Isso completa o capítulo 3, certo? E, o capítulo 3 de Apocalipse. Então, nesse ponto do capítulo 3 de Apocalipse, o que que nós temos? O capítulo 2 e 3 estão as coisas que são. É o que você falou no final do capítulo 1 para João, das coisas que vistes. Capítulo 1, das coisas que são. Capítulo 2 e 3, as 7 igrejas. E depois, aí ele fala das coisas que hão de acontecer. As coisas que hão de acontecer é a partir do capítulo 4 em diante. Então, vamos lá, capítulo 4, que nós temos a visão do trono de Deus. E aí, toda a descrição do trono de Deus, nós passamos por isso, né? Capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse fala quando o Senhor, a visão do Senhor ascendendo aos céus logo depois da sua morte e ressurreição. Então, a visão do Cristo ascendido, né? Quando o Senhor chega nos céus ali para ser entronizado ali, né? Diante do Pai ali. É a visão do leão cordeiro, né? Cristo, que ele é um leão e ele é o cordeiro. Isso é o capítulo 5. E aí, no capítulo 5 mostra que o Senhor recebe da mão do Pai um livro da economia de Deus, todo selado com 7 selos. E aí, no capítulo 6 o Senhor começa, que é o Cordeiro, o Senhor começa a abrir esses selos. Aí, o capítulo 6 mostra, então, os primeiros é, é, os quatro, os primeiros 6 selos, né? Que é o primeiro selo, que abre no início do capítulo 6, que é a pregação do evangelho, o cavalo branco. Depois o segundo selo, que é o cavalo vermelho, que é a guerra. Depois o terceiro selo, que é o cavalo preto, que é a fome. Depois o quarto selo, que é o cavalo pardo, né? O cavalo esverdeado, amarelo esverdeado, pardo, que é a morte e o há de seguir na morte. Então, esses primeiros 4 selos, eles são abertos quase que simultaneamente. Né? Claro, o senhor abre eles um atrás do outro, mas é tão rápida a abertura que é quase que eles começam juntos, né? A coisa de 4 cavalos. E esses 4 cavalos contam toda a história do mundo, da humanidade, desde a ascensão do Senhor no capítulo 5, até o início, a introdução, né, da grande tribulação, a introdução das coisas sobrenaturais, né? Mas vamos lá, então esse é o capítulo 6, são os primeiros 4 selos. Depois vai falar do capítulo 6 vai falar do quinto selo. Lembra? O livro que o senhor vai abrindo tinha 7 selos. Então, o senhor abre primeiro os 4 selos: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo verde, amarelo esverdeado, pálido. Aí abre o quinto selo. O quinto selo está tudo dentro do capítulo 6. O quinto selo qual é? O quinto selo é o clamor dos mártires debaixo do altar, ou seja, lá do Hades. Então eles começam a clamar ao Senhor para que o Senhor vingue o sangue deles, tá? E isso está no capítulo 6, é o quinto selo. E aí, nesse quinto selo, começa a ter, aparentemente, parece que começa a ter uma mudança de era, né? Da era da graça para a era da justiça, né? Ainda, eu não creio que começa bem aí, mas é como se fosse o iniciozinho, a introdução da mudança de era. Nós estamos vivendo a era da graça, né? Hoje estamos na era da graça, hoje estamos ainda provavelmente dentro dos 4 selos ainda. Ou talvez, quem sabe, o quinto selo começou, nós não sabemos, né? Os selos, irmãos, deixa eu dizer algo. Selo, vai gravando isso. Selo, isso é importante. Selo é algo secreto. Quando alguém sela alguma coisa, é porque aquilo é secreto. Então, selo é algo privado.
tá? Não é algo público chamativo. O Senhor está abrindo esses selos? Tá. Mas esses selos indicam que essas aberturas são algo que só o Senhor sabe. Ou seja, não é algo para chamar atenção demais, é algo particular, privado, que ele vai abrir. Grave essa informação, daqui a pouco nós vamos chegar no sétimo selo, que aí é as trombetas. Aí trombeta é algo público, tá? Aí muda tudo. Trombeta é algo que você toca assim para todo mundo ouvir. É algo público, é para chamar atenção, tá? Já não é um selinho, não é um selo que tá secreto, agora é algo chamativo, que a terra inteira tem que ouvir aquilo, tá? É algo que tem que ser para todo mundo ouvir, é uma trombeta. Então muda o caráter. O caráter vai mudando das coisas, tá? Mas vamos lá, vamos voltar. Então, o quinto selo, o clamor dos marcos. Aí, o sexto selo está dentro do capítulo 6. Eu estou recapitulando o capítulo 6 ainda. Dentro do sexto selo, que é o último, que é a última parte do capítulo 6, mostra o grande terremoto. Quando o Senhor abre o sexto selo daquele grande terremoto que pega a terra inteira, né? Quer dizer, aquele grande terremoto pega a terra inteira e abala todos os homens. Aí, a partir desse momento, o sexto selo, do grande terremoto, começa as calamidades sobrenaturais. Até o sexto selo, todas as calamidades que acontecem na terra já aconteceram, os terremotos já aconteceram, as guerras, a fome, as pestes, tudo ainda é dentro do caráter natural. Não é algo extraordinário, é ainda algo ordinário, comum, corriqueiro, isso quer dizer a palavra ordinária. Mas a partir do momento que chega a abertura do sexto selo, que é a última parte do capítulo 6, que é esse grande terremoto, aí começa algo extraordinário, fora do comum, extraordinário, é um sobrenatural, não é mais um terremoto qualquer, é um terremoto sobrenatural, né? Nós vimos sobre isso. Que então o sexto selo é a introdução da grande tribulação que vai vir. Não é a grande tribulação ainda, mas é como se fosse o início, a introdução. É como se estivesse agora dando uma. É como não? É isso, não é como. É o Senhor vai estar fazendo, vai estar alertando todos os moradores da terra, dando um alerta, uma advertência que algo muito grave, extremamente grave, vai acontecer. E aí termina o sexto capítulo. Aí entra o sétimo capítulo. O sétimo capítulo é um parêntese, uma inserção entre o final do capítulo 6, que é o sexto selo, e o início do capítulo 8, que nós vamos falar hoje, que é o sétimo selo, sétimo e último selo. Então, entre o capítulo 6 e o capítulo 8, tem o capítulo 7, ou seja, entre o final do sexto selo e o início do oitavo selo, tá? Oh, perdão, o início do sétimo selo, que é o oitavo capítulo, desculpe, tem o capítulo 7, que é um capítulo parentesco, é um parêntese. Parêntese quer dizer de parêntese. Parentesco é de parêntese. Ou não sei se a palavra certa parentesco está certa. Ou parentético, não sei. Vocês me perdoam meu erro de português, né? Quer dizer, dentro de um parêntese, tá? Então, dentro de um parêntese, vai começar, é o capítulo 7. E o que o capítulo 7 nos mostra? O capítulo 7 mostra o Senhor é, preservando o seu povo, tá? Por que o Senhor vai preservar o seu povo? Porque vai começar no capítulo 8 em diante, o sétimo último selo, que é o mais grave de todos. E aí, vai nesse sétimo selo, tem a grande tribulação, tem tudo. Então vai ser algo terrível, terrível, como nunca aconteceu antes. Então, antes de começar isso, o Senhor preserva o seu povo. Então, o Senhor, no capítulo 7, ele vai. Quais são os povos que Deus tem? Deus só tem dois tipos de povo: o povo judeu, Deus nunca esqueceu dele, sempre o Senhor vai lembrar do seu povo terreno, que é o povo terreno de Deus, descendentes terrenos de Abraão. São as areias, como o Senhor falou para Abraão, sua descendência será como a areia do mar. E o Senhor tem um povo celestial, que é a igreja, né? Que também nós somos descendentes de Abraão em Cristo, como fala lá em Gálatas, né? Somos as estrelas do céu. Quando o Senhor diz para Abraão que teve uma descendência como as estrelas do céu, que é a igreja, que é algo celestial. Então, Deus então preserva o seu povo, os seus dois tipos de povos, né? O povo terreno, os judeus, selando eles, os 144 mil, selados do povo judeu, 12 mil de cada tribo. Não sabemos se esse número é literal, é o que está falando lá. E
vai arrebatar, né, o arrebatamento dos vencedores antes da grande tribulação, que é a parte, metade, a partir do versículo 9 do capítulo 7 até o final, tá? Então, capítulo 7 é um parêntese. E aí, recapitulamos até aqui, chegamos no capítulo 8. O capítulo 8 começa a abertura do sétimo e último selo. Então, quando o senhor abre o sétimo selo, é como se fosse, quando abre é como se fosse uma carta, tá? Quando o senhor abre o sétimo selo, você vai ver o que está lá dentro, entendeu? Então, cada uma dessas coisas que nós falamos é o conteúdo de cada selo. Por exemplo, só para vocês entenderem, voltando rapidinho de novo, o primeiro selo, que o senhor abriu no capítulo 6, qual é o conteúdo do primeiro selo? É a pregação do evangelho, é o cavalo branco. Quando o senhor abre o segundo selo, que é o conteúdo do segundo selo? É o cavalo vermelho, a guerra. Quando o senhor abre o terceiro selo, qual é o conteúdo do terceiro selo? É o cavalo preto, que é a fome. Quando o senhor abre o quarto selo, qual é o conteúdo do quarto selo? É o cavalo pardo, que é a morte, com as epidemias. E aí, quando o senhor abre o quinto selo, qual é o conteúdo? É o clamor dos mártires. Quando o senhor abre o sexto selo, qual é o conteúdo? É o grande terremoto. E quando o senhor abre o sétimo selo, que começa aqui no capítulo 8, no versículo 1, né, em diante, para começar, quando o senhor abre o capítulo, o sétimo selo, que é o capítulo em diante, qual é o conteúdo do sétimo selo? São as sete trombetas. Irmãos, isso não é difícil de gravar ou de entender. Vocês vão entender, vocês vão perceber isso aí. Então, abriu o sétimo selo, o que nós vamos ver? Sete trombetas. Algo público, bem, bem, bem chamativo, tá? É trombeta. E aí vai abrir sete trombetas. Quando chega nas três últimas, então, abre as primeiras quatro trombetas. Então abre a primeira trombeta, quer dizer, toca a primeira trombeta. Tá tudo no capítulo 8. Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês. Aí o anjo toca a segunda trombeta, e o outro anjo toca a terceira trombeta, e o outro anjo toca a quarta trombeta. Então, dessas sete trombetas, que é o conteúdo do sétimo selo, elas são divididas, assim como os próprios selos em si, são divididas em dois grupos. Você se recorda que os sete selos, eles são divididos entre primeiros quatro selos, são os quatro cavalos, e os últimos, e outro grupo de três selos, que é os últimos três selos, que é o quinto, o clamor dos mártires, sexto, grande terremoto, e o sétimo, que nós vamos falar agora. Então, eles são divididos em grupos distintos, tá? E a partir do quinto selo em diante, as coisas tornam-se consecutivas. Os primeiros quatro selos, os quatro primeiros cavalos, são quase simultâneos. Os últimos três selos, que é o sexto, o sétimo, o quinto, o sexto e o sétimo, são quase que são consecutivos, abrindo um atrás do outro, tá? E então são dois grupos distintos entre os selos. Quando abre o último selo, que é o sétimo, que nós vamos ver hoje, dentro do sétimo selo tem, desde como eu estou recapitulando várias vezes, dentro do sétimo selo tem as sete trombetas. E as sete trombetas também são divididas em dois grupos. As primeiras quatro trombetas, que é o conteúdo desse capítulo 8. O capítulo 8 vai falar das primeiras quatro trombetas. E depois, a partir do capítulo 9 em diante, vai haver a abertura das últimas três trombetas, que é a quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta. Tá? Assim como os selos, né? Os primeiros quatro selos, e aqui nas trombetas, as primeiras quatro trombetas. Depois, os últimos três selos, e aqui depois as últimas três trombetas. Tá? Porque há uma diferença entre elas, vocês vão perceber. Eu vou falar, por isso que eles são diferentes em grupos. Quando abre a última trombeta, não vão se confundindo, hein? Sétimo selo, abre sete trombetas. Primeiro quatro trombetas, depois três trombetas. Na última trombeta, tá? A última trombeta tem o conteúdo da última trombeta, pelo menos quase que, não totalmente, pelo menos parcialmente o conteúdo da última trombeta são as sete taças da ira de Deus, tá? Então, as sete taças é o conteúdo da última trombeta. Não o conteúdo total, mas pelo menos parcialmente parte da última trombeta, o conteúdo são as sete taças. Então vamos lá. De novo. Sete selos. Quando chega no último selo, sétimo, vai abrindo sete trombetas. Quando chegar na última trombeta, vai abrir sete taças da ira de Deus. Tá bom? Aí termina a grande tribulação. Tá? Na última taça.
Esse sétimo selo, ele vai durar por toda a eternidade, porque ele não termina com a abertura, com o final da tribulação, não. E abrir o sétimo selo, ele vai pegar. Quem vai pegar o sétimo selo? Vai pegar as sete trombetas, a última trombeta com as sete taças, depois termina a grande tribulação, mostra a volta do Senhor, o Senhor tomando essa terra, tá? O Senhor voltando e tomando e o reino dessa terra tornando do Senhor e seu Cristo. Aí depois mostra o Senhor dando galardão aos santos, né? Que é vencer, que é os vencedores, que é vencer, que é reinar com o Senhor, desculpe, que é o galardão, reinar 1000 anos com o Senhor. Depois vem os 1000 anos, que é o capítulo 20 Apocalipse, que é o reino milenar. E depois a Nova Jerusalém, que é o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que vai durar toda a eternidade futura que vai vir ainda. Então, tudo isso começa dentro, e tudo isso é o conteúdo do sétimo selo, que é o último selo. Então, o sétimo selo nunca vai terminar. Ele vai começando com sete trombetas, a última trombeta vira sete taças, na final das sete taças tem a volta do Senhor para tomar o reino dessa terra para ele. Depois mostra a recompensa dos vencedores, que é o reino milenar. Aí começa o reino milenar em si, depois o novo céu, a nova terra, com a nova Jerusalém por toda a eternidade. Tudo isso é o conteúdo do sétimo selo. Não está difícil de entender, não, né, irmão? Espero que não. À medida que nós vamos lendo, desfrutando, os irmãos vão aprendendo, tá? Mas tudo isso é importante, essa recapitulação, para os irmãos entenderem. Então vamos ler o capítulo 8 agora, todinho, depois eu vou explicando para os irmãos, tá bom? A partir desse momento agora, amados irmãos, vai começar a abertura do sétimo e último selo, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 8, versículo 1, fala assim: Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, é o último selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Tudo isso está dentro do sétimo selo. Vamos lá. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Aí vem a primeira trombeta, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta. É a primeira trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Esse é a primeira trombeta. Vamos falar da segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações, dos navios. Essa é a segunda trombeta. Agora vai vir a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra parte do. Perdão, vou ler de novo. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Veja bem, tá? Quando fala que torna-se amargosas, não é só um amargorzinho, não, tá? Você vai beber aquela água, aí tá amarga, que nem jiló, né? Que nem fel, amargo, tal.
Aí, só isso, só uma amargozinha na boca, incomoda, você cospe, tá bom. Não, não é só amargosa. O significado aqui é que ela é amargosa e venenosa. Ué, como assim? Não está escrito irmão Gustavo que é venenosa? Ué, mas está implícito. Como assim está implícito? Morreram os homens. Ó, fala, olha aqui, ó. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas. Eu falo alto para enfatizar, vamos entender. Morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, quer dizer que não é só um amargo na boca, não. É um amargo que amarga na boca, mas é veneno. Mata, matou a terça parte, muitos dos homens, tá? Não, não todos, mas muitos dos homens morreram, tá? Bom, isso é conteúdo da terça, isso é o conteúdo da terceira trombeta. A terceira trombeta, na verdade, não é para matar os homens em si. Mata os homens, né? Mata alguns homens, né? Alguns não, mata muitos homens. Mas o propósito da terceira trombeta não é matar os homens, é tornar as águas dos rios e a fonte de águas, ou seja, o propósito da terceira trombeta é tornar a terça parte, eu vou explicar melhor, a terça parte dos rios e das fontes de águas amargosa e venenosa. Esse é o propósito. A consequência é que muitos homens morrem com isso, mas o propósito é afetar não os homens diretamente, mas assim a fonte das águas e dos rios. E os homens precisam de água, né? Agora, todas as fontes do mundo dos rios, todos os rios foram afetados? Não, só a terça parte. Daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. Agora vamos para a quarta trombeta, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, o conteúdo da quarta trombeta é afetar as estrelas dos céus, as hostes celestiais, incluindo o sol, lua e estrelas, tá? Agora vai afetar todo o Sol, toda a Lua, todas as estrelas? Não, só a terça parte do Sol, a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas, tá? É o que eu tô falando aqui, ó. Vamos ler de novo, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do Sol. Não é o Sol inteiro, só a terça parte do Sol. Daqui a pouquinho eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês, mas vamos continuar. A terça parte da Lua, foi a Lua inteira? Não, foi só a terça parte dela. E as estrelas, foi todas as estrelas do céu? Não, só a terça parte das estrelas, né? Que é muita coisa, né? As estrelas. Aí, vamos continuar, versículo 13. O último versículo desse capítulo. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem de tocar. Então, aqui termina o oitavo capítulo de Apocalipse. Então, mais do que de gravar, o oitavo capítulo de Apocalipse fala da abertura do sétimo selo e das quatro primeiras trombetas especificamente. A partir do capítulo seguinte, que é o capítulo 9, vai falar da quinta trombeta em diante, a quinta e a sexta trombeta, tá? Aí começa a grande tribulação. Então, a partir do capítulo seguinte, capítulo 9, é o início da grande tribulação propriamente dita, tá? Então, vamos por partes. Já li o capítulo 8 com vocês, agora vamos explicar um pouquinho mais. Então, o capítulo 8 é a abertura do sétimo selo. Quando abre o sétimo selo, tem sete trombetas. Aí eu expliquei para vocês, eu estou repetindo, que desses sete selos, de sete trombetas, são divididos em dois grupos. As primeiras quatro trombetas é um grupo, está no capítulo 8. E depois, as últimas três trombetas, que é um outro grupo. Por que que tem essa divisão entre quatro trombetas e três trombetas? Quatro e três. Por que que é assim? Porque as primeiras quatro trombetas, elas vão afetar não diretamente os homens. As primeiras quatro trombetas vão afetar a natureza, com calamidades sobrenaturais. Tá? Vai afetar, a primeira trombeta vai afetar a terça parte da terra com as relvas, com as árvores. A segunda trombeta vai afetar a terça parte do mar,
das embarcações, né? Porque as águas vão tornar-se sangue. A terceira trombeta vai afetar a terça parte dos rios, das fontes de águas, que vão tornar-se amargas e venenosas. E a quarta trombeta vai afetar a terceira parte das hostes celestiais, que é o Sol, Lua e estrelas. Então você veja que as primeiras quatro trombetas não estão afetando os homens diretamente. É claro que os homens estão sendo afetados, mas não diretamente, mas indiretamente, por causa do dano na natureza, da terra, tá? A partir da quinta trombeta, que é o capítulo 9 em diante, aí agora o Senhor começa a efetuar seu julgamento direto nos homens. Não é mais na natureza agora. Já afetou a natureza, agora vai direto nos homens malignos mesmo, tá? Então vocês vão ver que aqui em trombeta o Senhor vai levantar os gafanhotos, os seus cavalos, né? Os grandes cavalos que vão vir, com suas coraças, e vão afetar diretamente os homens, tá? E a sexta trombeta também. Então, os gafanhotos na quinta trombeta e a cavalaria na sexta trombeta. Então, daqui para frente, as últimas três trombetas é dano direto nos homens. Então, por isso que tem essa divisão entre as trombetas. As primeiras quatro trombetas é dano na natureza e afetando os homens indiretamente. As últimas três trombetas já é dano diretamente nos homens. Entenderam? Por isso que tem essa divisão entre 4 e 3 nas trombetas, tá bom? Entenderam isso aí? Então vamos voltar agora para o iníciozinho do capítulo 8 para começar a explicar agora, tá? É claro que hoje eu não vou falar muita coisa, irmãos, porque apesar de tudo que eu falei para vocês que até aqui parece ser difícil, não é. É só uma recapitulação. Com o tempo os irmãos vão aprendendo a gravar essas coisas também. Mas vamos lá. Vamos começar no início do capítulo 8. Quando o cordeiro, estou lendo Apocalipse 8:1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Por que que houve silêncio no céu por meia hora? Por que isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que algo muito solene, algo muito grave está para acontecer. É algo tão grave, o sétimo selo, né, que é a grande tribulação que vai vir. O sétimo selo é só coisa ruim? Não, o sétimo selo é só coisa ruim? Não, o sétimo selo eu falei para vocês. Tem as sete trombetas, que é realmente ruim, é a parte negativa do sétimo selo. Negativo que vai ter muito sofrimento. Começa, a partir do sétimo selo, começa o senhor começa o seu julgamento nessa terra. O senhor começa a julgar a terra. Já começou a julgar um pouquinho no sexto, né? Mas o julgamento fica mais intenso a partir do sétimo selo. Então, só coisa ruim no sétimo selo? Não. As sete trombetas são coisas realmente negativas, difíceis, né? Muito sofrimento. Mas tem coisa boa dentro do sétimo selo, coisa maravilhosa. Qual é as coisas boas? É que no final do sétimo selo, final não, depois da última trombeta, o Senhor volta. Ora, a volta pública do Senhor não é algo maravilhoso? É. Aí o Senhor volta e toma essa terra para ele. Toma, toma o reino dessa terra, torna-se dele. E aí começa o reino milenar. Antes o Senhor vai galardoar os vencedores, dar a recompensa aos vencedores, depois começa o reino milenar. Tudo isso é maravilhoso. E depois do reino milenar vem o novo céu, a nova terra, com a nova Jerusalém. Então, isso é a parte positiva do sétimo selo. Tudo isso é sétimo selo. Tá? É a parte maravilhosa do sétimo selo. É a parte que diz assim, positiva. A parte negativa são as sete trombetas, né? Então, quando o Senhor abre o sétimo selo, antes de começar o julgamento, tem silêncio no céu, meia hora. Irmãos, pensem o que é isso. O céu nunca está em silêncio. O céu está o tempo todo em adoração, em louvor. Nós vimos isso no capítulo 4, na visão do trono, no capítulo 5. Nós vimos até no capítulo 7, né? No final do capítulo 7, né? Os anjos e os vencedores, né? Louvando ao Senhor. Irmãos, o céu está sempre em explosão, vozes com vozes altíssimas de louvor a Deus. O céu nunca para. O céu nunca está em silêncio. No céu é adoração 24 horas por dia.
Não é? No céu nem tem tempo, na verdade, né? Mas não para nunca. No céu, o Senhor o tempo todo intercedendo por nós, como nosso sumo sacerdote, como falar no livro de Hebreus, que intercede por nós de dia e de noite, diuturnamente. Mas, de repente, aqui, o capítulo 8 começa, o senhor abre o sétimo selo e, puf, dá um silêncio de meia hora. Meia hora. Deixa eu te perguntar, você consegue ficar em silêncio meia hora? Você fala assim, consigo, fácil, né? Mais ou menos. Você fica em silêncio meia hora quando te obrigam a ficar em silêncio meia hora. Mas queria ver se você podia ficar em silêncio. Queria ver você ficar em silêncio realmente, voluntariamente, assim, meia hora. Tanto que é difícil, não é? Você virar para todo mundo assim e falar assim: agora, todo mundo, vamos ficar em silêncio, vamos fazer 1 minuto de silêncio. Aí o pessoal nos estádios, quando alguém morre, né? Homenagear alguém que morreu e tal. E aí todo mundo faz 1 minuto de silêncio, né? Ou nos governos, congressos nacional, quando tem coisa muito grave, todo mundo fica 1 minuto de silêncio. 1 minuto, todo mundo consegue, mas já tem, o povo já fica olhando assim no relógio. Vai acabar quando esse 1 minuto? Porque o homem tá sempre em atividade, nunca para. Mas no céu é algo tão grave que vai acontecer daqui para frente que há meia hora de silêncio. Por meia hora cessa todo louvor, toda adoração a Deus, cessa tudo. Os anjos todos param, tudo quieta, tudo fica parado, os vencedores ficam parados ali, todo mundo quietinho. Irmãos, nas próximas mensagens eu pretendo falar um pouco mais sobre esse silêncio. Se o senhor permitir, vamos ter uma mensagem específica só sobre esse silêncio. O silêncio do céu. Mas vamos continuar. Então, por que houve esse silêncio de meia hora? Por causa da gravidade que vai acontecer. Então, sempre quando tem coisas muito sérias, solenes, há um silêncio. Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Então, tem 7 anjos. E lhe foram dadas 7 trombetas, né? Que é algo bem público, né? As trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, tudo isso, né, é antes de começar a tocar essas trombetas. Vamos explicar esse versículo 3. Aí veio o outro anjo. Quem é esse outro anjo? É o Senhor Jesus. Tá? Nós vimos já, eu já falei para vocês em mensagens anteriores, aqui em Apocalipse mesmo, eu expliquei para vocês sobre isso, não é? Que o Senhor Jesus, lá no Velho Testamento, especificamente no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, em várias partes do Velho Testamento, no livro de Josué, o Senhor aparece no Velho Testamento várias vezes como o anjo do Senhor, letra maiúscula, né? O anjo do Senhor, não é anjo minúscula, o anjo com letra maiúscula. Então, o Senhor apareceu para Abraão como anjo do Senhor. O Senhor falou com Moisés na sarça ardente, ali no deserto, né? Midian, como anjo do Senhor. Quando aquele anjo apareceu para Josué, né? E falou com Josué, se eu não me engano, antes deles invadirem Jericó, se não estou equivocado, era o Senhor aparecendo, era o anjo do Senhor. Então, isso tudo é o Senhor Jesus aparecendo como anjo no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, o Senhor tem essa designação, esse nome, o anjo do Senhor. E no livro de Apocalipse também, ele aparece como o anjo do Senhor. Como é que nós sabemos, nesse versículo 3, que veio outro anjo, esse outro anjo é o Senhor e não é um anjo qualquer, não é um dos outros anjos? Como é que a gente sabe, já que aqui não está letra maiúscula, não está anjo letra maiúscula? Por quê? Nós sabemos que é o Senhor. Por causa da designação outro anjo. Ó, veio outro anjo, ou seja, não é um anjo qualquer. O Senhor Jesus é um anjo? Claro que não. O sentido de anjo é que o Senhor é um mensageiro. É que o Senhor leva a cabo a vontade de Deus. Os anjos eles têm a função de serem mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiro. A função dos anjos é levar a cabo a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, ele é esse que leva a cabo a vontade de Deus. Tá?
nós sabemos que no versículo 3 esse outro anjo é o Senhor Jesus, parece designação outro anjo. Porque se Apocalipse quiser dizer que era um anjo qualquer, apenas diria assim, e veio o anjo, ou veio um dos anjos, ou veio algum anjo, botaria assim de forma bem genérica. Mas quando fala veio outro anjo, esse outro especifica também que é o Senhor Jesus. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo para os irmãos. Pula lá para o capítulo 10, eu já falei isso para os irmãos já, mensagem do Apocalipse, mas vamos lá. Pula para o capítulo 10, versículo 1. Fala assim, ó. Olha o capítulo 10, versículo 1. Fala, veio outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem. Envolto em nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quem é esse outro anjo que aparece no capítulo 10? É o Senhor Jesus. Mas você veja como ele fala outro anjo também? O versículo 10, versículo 1 fala: vi outro anjo, só que ele bota a parte forte. Vi outro anjo forte, mas é o Senhor Jesus, tá? Viu que a designação é outro anjo? Então, quando se fala em outro anjo, no Apocalipse, está especificando que é um anjo específico. E isso, e simbolicamente, Apocalipse é um livro de símbolos, está falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um anjo? Não, já expliquei. É porque ele é um mensageiro que vai fazer a vontade de Deus. Ele vai executar a vontade de Deus. Porque aqui no capítulo 8, na abertura da sétima trombeta, da sétimo selo, perdão, começa mostrando o Senhor pronto para executar a administração de Deus sobre o universo, sobre essa terra. E essa administração agora é na forma de julgamento. O Senhor, hoje, no dia de hoje, nesse exato dia que eu estou falando com os irmãos, o Senhor está administrando o universo também, mas usando a graça. Mas a partir desse momento aqui do abertura do sétimo selo, o Senhor começa a administrar o universo com julgamento. Então, o Senhor é demonstrado, por isso que ele é simbolizado como um anjo, tá? Da mesma forma que no capítulo 5 fala que o Senhor é o leão da tribo de Judá. E o Senhor é o cordeiro. Ele é um leão cordeiro. Agora o Senhor é um leão físico? Rá! Claro que não, é simbólico. O Senhor é um cordeirinho? Bé! Claro que não, é simbólico. Da mesma forma aqui, quando fala que fala o outro anjo, o Senhor é um anjo? Não, é simbólico, tá? Mas esse outro anjo simboliza o Senhor. Entenderam por quê, né? Porque fala da designação outro anjo. Então vamos lá. Veio outro anjo, versículo 3, e ficou de pé junto ao altar. Vamos com calma. Que altar é esse que está falando? Nós explicamos para os irmãos lá no capítulo 6, quando houve a abertura do quinto selo. Lembra? A abertura do quinto selo aí, nós vimos os mártires debaixo do altar. Lembra disso? As almas dos mártires debaixo do altar. Lá eu expliquei para os irmãos, e aqui é a mesma coisa, que no livro de Apocalipse, toda vez que fala só a palavra altar, sem especificar mais nada, só falar altar, está se referindo ao altar de bronze, ao altar de holocausto, que ficava lá na parte externa do tabernáculo, né, no ato exterior, ou no templo, na parte exterior, onde era sacrificado, tá? É o altar de sacrifício. Então, quando fala, vi outro anjo, que é o Senhor, ele ficou de pé junto ao altar, esse altar aqui é o altar de bronze, altar de sacrifício. Aí continua, com um incensário, e o altar de bronze de sacrifício sempre está na terra, tá? É um símbolo da terra. Eu expliquei para os irmãos, né? Tanto é que lá no capítulo 6, quando abre o quinto selo da alma dos mártires, eles estão debaixo do altar. Por quê? Porque eles foram sacrificados na terra, o altar está na terra, eles foram sacrificados na terra, morreram na terra, traumatizados na terra. Quando eles morreram, a alma deles foi para debaixo do altar, ou seja, foi para o Hades, que está no centro da terra. Tá bom? Então o altar de bronze, simbolicamente, fica na terra. Não é com um altar físico, não, tá, irmãos? É símbolo. Ele está na terra. Aí agora vai falar também de um outro altar nesse versículo, altar de ouro. Quando fala o altar de ouro, aí especificou. Está falando que não é só o altar, tá falando que é o altar, agora é um altar de ouro. Quando fala de altar de ouro, está sempre falando do altar de incenso. O altar de incenso, o altar de ouro, simbolicamente, sempre está no céu, na presença de Deus, tá bom? Então, vou ler o versículo de novo. Veio outro anjo, que é o Senhor,
e ficou de pé junto ao altar, o altar de bronze, de sacrifício, com o incensário de ouro. Ele tinha um incensário de ouro. Incensário de ouro. Eu vou continuar lendo. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sob o altar de ouro. Agora estou falando de outro altar, o altar de ouro. Esse altar de ouro é o altar de incenso, que fica simbolicamente no trono de Deus, na frente de Deus. Que se acha diante do trono, tá vendo? Ele está explicando, ó. O altar de ouro, que é o altar de incenso, ele se acha diante do trono de Deus. Então, vou explicar esse versículo 3 melhor. Então, o Senhor Jesus vem, ele vem como se fosse um sacerdote. Porque lembra, quem é que fazia isso no Velho Testamento? No Velho Testamento, por que tem essa simbologia? Vou explicar. No Velho Testamento, tinha o altar de bronze que ficava lá no ato exterior, onde eram sacrificados os animais, tá? Fazer expiação pelo pecado. E aí, quem fazia todo esse trabalho de sacrificar, queimar, eram os sacerdotes. Não é qualquer pessoa, eram os sacerdotes. Então, o que o sacerdote fazia? Quando ele queria é, acender o altar de ouro, o altar de ouro é o altar de incenso, que fica lá no santo lugar, tá? Ele, ele precisava pegar fogo de algum lugar. Ele precisava ter o fogo de algum lugar. Ele não podia chegar no altar de incenso e botar fogo direto lá. Qualquer fogo, ele mesmo criar um fogo lá. Não podia. No Velho Testamento, o que ele fazia? Ele, como sacerdote, ele ia até o altar de bronze, que ficava lá no ato exterior, com o incensário na mão. O incensário era um instrumento de correntinhas assim, que é para segurar uma brasa de fogo, tá? Fica lá dentro. Você bota uma brasa de fogo lá dentro e o incenso lá dentro também queima, tá? O catolicismo faz muito isso. Você já percebeu na missa, os padres dentro daquele incensário assim, queimando, jogando brasa, né? Por que eles fazem isso, os católicos? Porque eles querem imitar o Velho Testamento, querem imitar o judaísmo, tá? Tudo no catolicismo imita o judaísmo. Mas vamos voltar. Até os padres se vestem como se fossem sacerdotes. Você olha, assim, parece que é sacerdote do Velho Testamento, com aquelas vestes talares até o pé. Né? Eles querem imitar sempre as coisas do judaísmo, do Velho Testamento. Então, falei assim só para ilustrar a imagem. Então, o sacerdote lá no Velho Testamento, ele vinha com esse altar, esse incensário, tá? Esse incensário. Incensário é instrumento para poder pegar a brasa. Aí ele é lá no ato exterior, no altar de bronze. Ele pegava uma brasa de lá que estava queimando, já estava queimando lá, queimando as ofertas que foram dadas para Deus, né? Os animais que foram ofertados para expiação. Aí ele pegava uma brasa quente, botava dentro desse incensário. Ele ia com esse incensário com a brasa quente e até aí ele entrava para dentro do tabernáculo, a parte interna do tabernáculo, que é o santo lugar. Aí lá no santo lugar, bem no centro do santo lugar, tinha um altar de incenso. Aí ele vinha com essa brasa e jogava essa brasa em cima do altar de incenso. Aí começava a queimar o incenso que estava lá. Então, o fogo do altar de incenso, que era de ouro, o altar de incenso era feito de ouro, era obtido lá do altar de bronze que ficava no exterior, que era o altar de holocausto. Então, era de lá que viu o fogo. Mas quem fazia esse movimento de levar o fogo era o sacerdote. E ele usava o incensário na mão para fazer isso. Entenderam? Ia lá no ato exterior, no altar de bronze, que é o altar do holocausto, pegava o fogo no incensário na brasa, levava lá para dentro do santo lugar e jogava no altar de incenso, que é de ouro, para queimar o incenso ali e a fumaça subir. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui, na abertura do sétimo selo. Exatamente isso. O Senhor, como anjo, ele está funcionando como fosse o sacerdote de Deus. Na verdade, o sumo sacerdote de Deus. No livro de Hebreus, mostra que Cristo é nosso sumo sacerdote. Se você ler o livro de Hebreus todinho, fala que Cristo é nosso sumo sacerdote, que ele fica o tempo todo servindo a Deus nos céus por nós, orando por nós, intercedendo por nós. Ele está lá no céu o tempo todo. E é isso que o Apocalipse mostra também. Mostra Cristo lá no templo celestial, está lá no céu. Aí ele vem, ele vai lá no altar de bronze, que está na terra, aqui no versículo 3, pega um fogo, bota no incensário. E ele vai, leva até o altar de ouro, que é o altar de incenso que está lá no trono de Deus, lá no céu, e joga o fogo ali e queima com incenso. Certo? Por que Cristo aqui é demonstrado como esse sumo sacerdote? Porque ele está pronto para fazer a vontade de Deus, a começar a executar o julgamento de Deus sobre os homens, sobre essa terra, que vai acontecer, que é a grande tribulação que vai acontecer, né?
no final dessa era, porque os homens tornaram-se tão malignos, os homens se tornarão tão maus no final desta era, irmãos, que eles acharão que eles são os próprios deuses. Eles chamarão a si próprios de deuses. Por isso o Senhor vai levantar o anticristo, Satanás vai estar se corporificado quase que o anticristo, né? A corporação falsa de Satanás. Vai ter o falso profeta, vai ter a grande tribulação, tudo isso por quê? Porque os homens se acham deuses, blasfemam totalmente. Então, versículo 3: esse outro anjo é o Senhor, como sacerdote, como sacerdote. Ele vai estar de pé junto ao altar, né? Esse altar de bronze, ele com incensário de ouro, que eu falei para vocês. O que que é esse incensário de ouro, simbolicamente falando? Simboliza as orações dos santos. As nossas orações, as suas e as minhas, e de todos os santos. Porque o incensário é para conter essa brasa e para conter o incenso. O incensário é, é o instrumento para levar tudo isso até o altar de incenso, de ouro. Vocês se recordam? Vamos voltar um pouquinho? Volta lá para o capítulo 5, no versículo 8. Vocês lembram lá no capítulo 5, versículo 8, irmãos, que eu falei para os irmãos? Quer ver? Vamos ler lá. Capítulo 5, versículo 8. Vamos ler, ó. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nesse versículo, as orações dos santos são as taças de ouro, tá? Que está na mão dos 4 anciãos. Dos 24 anciãos dos seres viventes, tá? Dos 24 anciãos, principalmente, na verdade, né? Está na mão deles. Então, as taças é o recipiente para conter o incenso. Então, quem é o incenso? Nesse versículo eu expliquei para os irmãos na época. O incenso simboliza Cristo. Cristo na sua doçura, como o cheiro gostoso de um incenso. Cristo todo o seu mérito de vencedor, né? Então, o incenso sempre é um símbolo de Cristo. Então, as taças é um símbolo das orações dos santos, que estão cheias de Cristo, de incenso que é Cristo, tá? Nesse versículo aqui. Quando você pula aqui para o capítulo 8, é a mesma coisa, mas só muda a figura. No capítulo 8, quem são as orações dos santos? Já não são taças, é o incensário que está na mão de Cristo, tá? Então, as orações dos santos são incensário. E fala do incenso também aqui, ó. Fala, ó, quer ver? Vamos ler. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Então, quem é o incenso aqui? É Cristo. Cristo é o anjo e Cristo é o incenso, tá? Então, e o incensário são as orações dos santos. Então, o Senhor pega o incensário, que é o recipiente, igual você lá no capítulo 5, são as taças. Então, as nossas orações funcionam como recipientes. E o Senhor Jesus enche nossas orações consigo próprio, com incenso. Por que que ele faz isso? Porque se não houver incenso nas nossas orações, no incensário, não sobe a presença de Deus. Não chega até o Pai. Porque o incenso, lembra? O incenso, quando você queima, ele sobe a fumacinha, ele sobe a fumaça. E chega até Deus. E o Senhor sente aquele cheiro agradável. O que faz, irmãos, as nossas orações chegar até a presença do Pai? É Cristo. Se as nossas orações não estiverem cheias de Cristo, que é o incenso, nossas orações nesse versículo é o incensário. Está cheio de Cristo. Nossas orações têm que estar cheias de Cristo como incenso e cheias de fogo, fogo do altar. Tá? O que que é o fogo do altar de bronze? É que nossas orações, elas precisam estar. O altar é o lugar de bronze, que é onde tira o fogo, é o lugar de morte, não é? Onde matavam os animais, onde queimavam eles, onde virava cinza. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a cruz simboliza, o altar de bronze simboliza cruz, morte, tá? O trabalhar da cruz, trabalhando em nós, o Senhor operando em nós a cruz, queimando nosso ego, queimando nossa vida da alma, queimando nosso ser. Se as nossas orações não estiverem cheias desse fogo, o fogo que vem do altar,
o fogo do altar de consagração. O altar também significa consagração, porque aquele animal era consagrado para o Senhor para a expiação do pecado. Então, se as nossas orações estiverem cheias do fogo do altar de bronze, cheias de consagração, de, de negarmos a nós mesmos, de cruz, de morte do nosso ego, morte das nossas vontades, morte dos nossos desejos próprios, e não tiver cheias de Cristo também, que é o incenso, elas não sobem até a presença do Pai. E quem leva nossas orações até o Pai também é Cristo como anjo. Ele que faz nossas orações chegar até o Pai, porque ele acrescenta a si próprio, que é o incenso nas orações, e ele leva essas orações. Ele é o anjo que leva o incensário. Mas ele pega o fogo lá do altar de bronze. Ou seja, tem que ter cruz. O livro de Tiago fala que muito pode o justo as orações do justo. O que quer dizer a oração do justo? É alguém que. O que é um justo aos olhos de Deus? É alguém que pratica a palavra de Deus. Justiça é praticar a palavra de Deus. O justo é alguém que está debaixo da cruz o tempo todo. Que não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade de Deus, que é justiça. Que a justiça quer dizer fazer a vontade de Deus. Ele é justo, ele está cheio da vontade de Deus na vida dele. Ele toma a cruz. Por isso, quando a oração dele sobe até o Pai, antes de começar o sétimo selo, que é o gravíssimo, irmãos, por que que a oração? Olha, o Apocalipse aqui separou três, um, dois, três, quatro, três versículos para falar de oração antes de começar tudo que vai acontecer de grave. Por quê? Antes das trombetas. Por quê? Porque antes do Senhor fazer algo tão sério nessa terra, sempre há oração. Sempre quando o Senhor vai mudar a era, sempre foi assim na Bíblia, o Senhor contou com a oração dos seus santos. Sempre na mudança de era, havia homens e mulheres que oravam, sacrificavam e buscavam a vontade de Deus. Daqui para frente, tudo vai mudar em Apocalipse, vai começar o sétimo selo. Mas antes disso, o que, que tem antes do sétimo selo? Tem silêncio no céu, oração, aí começa tudo. Esse princípio é muito importante. Silêncio, nós silenciamos todo o nosso coração, silenciamos nossa mente, silenciamos tudo e vamos orar. Para que orações funcionem, tem que ter silêncio também, tem que silenciar. Não estou falando de silêncio físico, não, irmãos. Estou falando de silenciar nosso coração, nossos objetivos. Você já teve essa experiência? Eu sei que já. Quando a gente coloca os joelhos para orar, parece que nossa mente está turbilhando em mil vozes. Não é assim, não? Você não tem essa experiência? Começa mil coisas falando. Eu vou falar mais tarde sobre isso, mas mil coisas falando na nossa cabeça, né? Começa a pensar em mil pensamentos, pensar no trabalho, o que você esqueceu de fazer, o que você ainda tem que fazer. Você começa a pensar na roupa que está para lavar, nas louças sujas na pia. Começa a pensar no problema que tem com o seu vizinho. Começa a pensar na dívida que você tem lá e você está de joelho falando com a boca, orando, mas a mente está muito distante de Deus. A boca está falando com Deus, a mente está em outro lugar. Você não teve essa experiência, não? Ou seja, não tem silêncio. Mas antes das coisas sérias acontecerem nesse universo, sempre Deus procurou homens que silenciam tudo e vão orar. O Senhor poderia fazer tudo sem a ajuda dos homens, sem ter intercessão dos homens. O Senhor poderia. O Senhor poderia fazer tudo o que Ele quer fazer sem nem olhar para os homens, os seus santos. Mas Ele escolheu decisão própria dele, da soberania dele, porque ele quis, porque ele é soberano, ele que planejou isso. Ele, antes de fazer qualquer coisa, ele primeiro conta com as orações do seu povo. Orações sérias, orações de pessoas que estão cheias do fogo do altar, consagrados, queimando, ego moído, ego queimado, cruz operando, e cheios de incenso que é Cristo. Isso faz com que o Senhor, a oração suba e o Senhor ouça e comece a mudar a era e mexer seu braço. Sempre foi assim, desde o Velho Testamento até
até o final do Apocalipse. Ainda mais em situações tão sérias como mudança de era, como vai acontecer aqui, a oração é fundamental, irmãos. Vocês lembram? Vou dar exemplo para os irmãos. Vocês lembram quando o Senhor. Vamos voltar lá para Gênesis. Quando o Senhor quis destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor poderia destruir Sodoma e Gomorra? O que que era o Senhor destruir Sodoma e Gomorra? Era o Senhor exercer seu julgamento sobre aquela terra maligna, pecaminosa, cheia de pecados podres. Queimar Sodoma e Gomorra era o julgamento de Deus. Assim como vai acontecer aqui agora. Você vai julgar essa terra também. Só que não vai ser só Sodoma e Gomorra, vai ser a terra inteira que vai passar por isso. Claro, uma parte até mais especificamente, não vou falar isso. Mas a terra inteira vai passar por uma grande tribulação. Mas antes, lá no Velho Testamento com Abraão, antes do Senhor começar a exercer o julgamento sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor revelou para Abraão. E o Senhor quis a intercessão de Abraão por Ló. Aí Abraão começou a negociar com o Senhor em oração. Aquela negociação de Abraão com o Senhor era uma oração de Abraão. Abraão conversando com Deus é oração. Ainda que o texto não fale que estava orando, é claro que ele estava conversando com Deus. Toda conversa com Deus é oração, assim como hoje. Ele estava falando: Senhor, se eu achar 50 justos, eu poupo a cidade? Senhor, se eu achar 20 justos, eu tô falando de cabeça, eu não lembro detalhes, né? Se eu achar um justo, lembra disso, irmãos? E o Senhor gastou tempo com Abraão ali, por quê? Porque ele queria, antes de fazer algo, que houvesse alguém, algo grave, ele queria alguém orando, e ele queria alguém intercedendo, e ele queria alguém que estava debaixo da cruz. Velho Testamento. Aqui é o mesmo princípio. Antes de eu fazer algo, vocês lembram que o Senhor ensinou lá em Mateus capítulo 6? O Senhor falou assim, e orareis assim, aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino. Ou seja, antes que o reino possa vir até nós, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, antes que o reino de Deus venha até a terra, o Senhor nos ensina a orar para que ele venha. Orar para que o reino venha. É o que está acontecendo aqui. Daqui para frente, no sétimo selo, vai abrir as sete trombetas, o resultado final de tudo isso vai ser o reino do Senhor vindo para essa terra. No final do sétimo selo, o Senhor volta na sua volta pública, destrói o anticristo e seus exércitos, estabelece um trono de julgamento em Jerusalém, julga essa terra inteira e começa o reino milenar. Ou seja, o Senhor toma essa terra, o reino desse mundo, torna-se de Cristo e do seu Deus. Mas antes disso acontecer, que é justamente esse selo aqui, final desse selo, exige-se que alguém, os santos, estejam orando. Venha a nós o vosso reino. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que eu estou falando aqui, Senhor, julga. Senhor, faça a tua vontade. Vem logo. Senhor, julga essa terra. Joga fogo nessa terra. Toca as sete trombetas logo. Senhor, até quando? É o que eles estão fazendo aqui. E quem está levando tudo isso? Quem são esses? São os santos que estão orando. E quem está levando? Os santos é o incensário. É o recipiente que contém, que estão cheios de fogo do altar, de consagração e incenso que é Cristo. Mas quem leva tudo isso ao Pai é o outro anjo que é Cristo. Romanos capítulo 8 fala, irmãos, que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, ele ora nas orações, ele nos assiste nossas fraquezas e ele ora com gemidos inexprimíveis. O que é isso, o Espírito? O Espírito é o incenso que é Cristo. Nós não sabemos orar. Os santos também não sabem orar. Por isso, as orações nossas têm que estar cheias do Espírito, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Ele é que nos assiste, o Espírito, a nossa fraqueza. Ele que ora em nós. Quando nós chegamos ao ponto de estar orando e é o Espírito está orando em nós, isso é que nossa oração, quer dizer que nossa oração está cheia do incenso. Nossa oração, que é o incensário, está cheia do fogo do altar, e está cheia do altar de bronze, de holocausto, sacrifício, e está cheia do Espírito, que é Cristo como incenso. Isso chega até o Pai. Vocês não perceberam, irmãos? Vamos voltar lá para Romanos 8. Olha só, vamos lá, rapidinho.
Olha que rico Romanos 8. Na verdade, o que está acontecendo aqui no início do capítulo 8 de Apocalipse, coincidentemente parece com Romanos 8, porque tudo é 8, né? É só uma coincidência aqui. Não sei se, bom, não sei se é coincidência, parece uma coincidência. Mas o que está acontecendo lá no capítulo 8 de Apocalipse, que nós estamos lendo aqui, que é essa oração, meia hora de silêncio, as orações antes de começar o julgamento das sete trombetas, é o cumprimento de Romanos 8. É o início do cumprimento de Romanos 8. Porque, olha lá Romanos 8 para vocês verem no versículo 18. No versículo 18, de Romanos 8, até o versículo 25, que eu não vou ler com vocês por causa do tempo aqui, vocês podem ler, fala da expectativa da criação de ser liberta, tá? Que a criação inteira está debaixo da escravidão, do pecado, da corrupção, tá? Que toda a criação foi colocada nisso por causa de Adão e Eva, que caíram em pecado. Aí toda a criação, como veio de Adão e Eva, e não foi só os homens, toda a criação, até os animais, tudo entraram em corrupção. E eles gemem para serem soltos dessa corrupção. Gemem para ser libertos. E quando que eles vão ser libertos da criação inteira? Quando revelarem a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se revelarem, estiverem totalmente libertos, cheios de glória. Quando vai ser isso? No reino milenar. Então, o reino milenar vai ser a revelação plena dos filhos de Deus, cheios de glória, quando vão estar totalmente cheios de glória, nossos filhos de Deus. E toda a criação vai ser liberta no reino milenar. Quando nós chegarmos lá no reino milenar, em Apocalipse, eu vou explicar com detalhe para vocês sobre o reino milenar. Vocês vão ver que no reino milenar tem profecia do Velho Testamento, né, que fala que o leão vai comer capim. O leão não vai mais comer pessoas, carne, animais. Por que hoje um leão ataca um animal, ataca uma pessoa, ataca outra, é carnívoro? Por quê? Por causa do pecado. Se não houvesse pecado, leão nenhum ia matar pessoa nenhuma, ou pessoa nem animal nenhum. O leão ia ser herbívoro, comer planta. E o que vai acontecer no reino milenar? No reino milenar, uma criança vai brincar com a cobra e não vai ser picada pela cobra, porque a cobra não precisa mais ser agressiva atacar a criança. No reino milenar, uma criança vai brincar no ninho de uma cobra. O cordeiro vai andar junto com o leão e não vai ser atacado. Ou seja, no reino milenar, nem um pernilongo vai te picar mais. Hoje o pernilongo te pica por causa do pecado. Quem falava isso era o irmão Dong, eu nunca esqueço isso. Ele falava: o pernilongo te pica hoje por causa do quê? Por causa do pecado. Aí, por isso o pernilongo tem necessidade de sangue. Mas se não houvesse pecado, o pernilongo não precisava nos picar mais. Não nos picaria, não ia buscar sangue. Atacar um ao outro. No reino milenar não vai ter ataque de um atacando o outro mais. Então, voltando para Romanos 8 aqui, no versículo, Romanos 8, capítulo 18, capítulo 8, Romanos, versículo 18 ao versículo 25, fala o que vai acontecer no reino milenar, tá? No final do sétimo selo, quando o Senhor volta e estabelece o reino milenar. Mas para que isso aconteça, aí o capítulo 8 de Romanos fala justamente depois disso da intercessão do Espírito. Olha que rico. Do versículo 26 ao versículo 30, fala da intercessão do Espírito. Por quê? Para que aconteça o reino milenar e o Senhor julga essa terra todinha e vem o reino milenar, o Senhor vem e torna-se o rei dessa terra, precisa antes ter alguém que está orando. A intercessão do Espírito. Os santos orando. Olha o versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito aqui é Cristo como incenso. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quem sonda é o Senhor. Ele conhece a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade dele, é que ele intercede pelos santos. Ou seja, o Senhor e o Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus, falando assim: Senhor, faça a tua vontade. Pai, cumpra a tua vontade. Estabeleça o reino nessa terra. Julga essa terra. Aí o versículo continua: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles são chamados segundo o seu propósito, por quanto aos que de antemão conheceu, lá, o de antemão conheceu, antes de criar o universo inteiro, né? Antes da fundação do universo. Também os predestinou, o Senhor nos predestinou antes da fundação do universo, para ser conformes à imagem de seu Filho, sermos totalmente como o Senhor, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou,
A esse também chamou. Aí no tempo o Senhor nos chama. O Senhor predestinou antes da nação do universo, e no tempo 7 chamou cada um de nós aqui para sermos salvos e seguirmos ao Senhor. Você sabe o dia que você foi chamado, eu sei o dia que foi chamado. Aí continua. E aos que chamou, a esse também justificou. Aí o Senhor chamou, nos justificou, tanto objetivamente na cruz, nos perdoando os pecados, quanto subjetivamente por meio do Senhor e nos salvando nossa alma, né? E aos que justificou, esse também glorificou. Glorificou é o final do processo de salvação da nossa alma, do nosso corpo, na verdade, né? Da alma e do corpo. Quando nós seremos totalmente glorificados. Nesse momento, glorificado total é quando começa o reino milenar. Vocês entenderam, irmãos? Então, até Romanos 8 mostra que para que haja a libertação dessa terra, os filhos de Deus sejam totalmente glorificados, precisa de oração, a intercessão, os santos orando. Voltando para o Apocalipse 8, justamente o que está acontecendo aqui. O Senhor, primeiro, em fazer algo, ele conta com as orações. O Senhor mesmo nos ensinou que aquilo que nós, em oração, ligarmos na terra, terá sido ligado no céu. O que desligarmos na terra, terá sido desligado no céu. Isso nos mostra, irmãos, eu estou terminando, que antes de eu fazer qualquer coisa nessa terra, o Senhor primeiro precisa de orações de alguém ligando no céu. Tem que ter uma unidade entre céu e terra. Essa unidade em oração entre céu e terra é dar o caminho para o Senhor agir nessa terra. O Senhor poderia muito bem agir sem as orações, mas ele decidiu assim. Ele conta com as orações. Ele conta com homens e mulheres orando. Quando o Senhor Jesus veio nessa terra para fazer a vontade do Pai, ele orou o tempo todo. Ele nunca parou de orar. Ele tinha que viver nessa terra 33 anos e meio orando sem parar. Para quê? Porque ele sabia que se não houvesse oração, o Pai não podia fazer a vontade do Pai na vida dele, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era o canal, era o homem que Deus escolheu naquele momento para fazer a sua vontade totalmente nessa terra. Mas ele era alguém de oração, consagrado, com o fogo do altar, sempre carregando a cruz. Por isso o Pai pôde fazer toda a sua vontade na vida dele. Mas sempre houve o princípio da encarnação. Havia um homem que Deus colocou. Vamos entender, irmãos? Tá? Então, por que o Senhor começa a julgar, Apocalipse 8 começa a julgar a terra, né, com as sete trombetas? É uma resposta, esse julgamento do Senhor, nós vamos ver, é uma resposta à oração dos santos. Perceberam? Olha no versículo 3, só para terminar aqui. Eu termino. Ó. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar. Esse outro anjo é o Senhor Jesus, altar de bronze, com incensário de ouro. Eu falei para os irmãos, é a oração dos santos. E foi dado muito incenso, é o próprio Cristo, para oferecer com as orações de todos os santos. Então, Cristo é oferecido junto com as orações de todos os santos, junto com esse incensário. Sob o altar de ouro, que é o altar de incenso, lá no céu, que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo, tá vendo? É da mão do Senhor. É da mão do anjo, do Senhor, que subiu à presença de Deus. Se não houver a mão do Senhor nas nossas orações não sobem à presença de Deus. Tudo que fizermos, a mão do Senhor tem que estar no meio. E a mão do anjo, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, que é Cristo, com as orações dos santos. Aí, o que aconteceu quando chegou até as orações? Aí tem uma resposta. A resposta às orações, o que é? É o versículo 5. E o anjo tomou o incensário, de novo, né? Incensário são as orações dos santos. Encheu de fogo do altar, né? Fogo do altar do altar de queimar, né? E atirou a terra. Quando atirou a terra, o que acontece? Vai começar a queimar essa terra. Porque o altar de bronze não é só consagração e cruz. O altar de bronze também simboliza julgamento. Quando matava um animal no altar de bronze, eu estava executando seu julgamento sobre aquele animal porque ele pecou. Não é o animal que pecou, era o pecador que identificou com o animal. Então, aos olhos dele, aquele animal era o pecador. Então, ele estava julgando, queimando ele, matando. Então, quando o senhor pega e joga agora o fogo à terra, começa agora a julgar essa terra. Então, a reação de julgar a terra é por causa da oração dos santos, resposta à oração. Aí aconteceu. Aí houve trovões,
vozes, relâmpagos e terremoto. Houve um terremoto na terra. Então, 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para tocar. Aí eles preparam para tocar. Então, vão reagir. Orou? Orou. Vão reagir agora. Então, o que vai acontecer aqui no sétimo selo, que são as 7 trombetas, é resposta à oração dos santos. Quais santos? Vamos lá, que santos? Primeiro, certamente esses santos, parte deles são aqueles santos lá dos martirizados do capítulo 6 do quinto selo. Lembra a oração dos martirizados? Clamando, Senhor, até quando você não vai julgar? Até quando o Senhor não vai vingar nosso sangue? Aí você falou assim, calma, espera um pouquinho que eu vou vingar. Então, o que está acontecendo aqui agora, o Senhor vai jogar a terra, é resposta à oração dos martirizados lá no quinto selo. Mas só deles? Não. Deles e de todos os santos que oram dia e noite para que o Senhor faça justiça. Por exemplo, os santos lá de Lucas 18. Vamos ler Lucas 18? É muito importante. Já li para vocês já, Lucas 18. Mas vamos ler Lucas 18 novamente. Lucas 18. No versículo 1, o Senhor conta aquela. Versículo, Lucas 18, versículo 1 em diante, o Senhor conta aquela parábola do juiz Iníquo. Lembra? Lembra que tinha uma mulher que ficava batendo na porta do juiz? Julga minha causa! Até quando, juiz? Julga minha causa. Aí, por fim, ele acabou julgando a causa dela. Aí o Senhor explica a parábola, versículo 6. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Aí ele fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, ó, os santos, ó, que a ele clamam, que clamam a Deus, de dia e noite. Dia e noite estão clamando, são aqueles que dia e noite que são consagrados a fazer isso. Eles estão cheios do fogo da consagração do altar. Eles clamam dia e noite, eles separam o tempo para orar, eles oram. Embora pareça demorar em defendê-los, eles oram, Senhor, defendê-los. Eles estão orando, esses santos, Senhor, você não vai nos defender? Senhor, você não vai defender a nossa causa? Senhor, nós estamos sofrendo por ti. Senhor, nós morremos por ti, nós vivemos por ti, nós sofremos na igreja por ti, nós servimos ao Senhor por ti. Senhor, nós fomos injustiçados por ti. Senhor, você vai nos defender? Aí vem a resposta lá no sétimo selo Apocalipse 8. Você pega o fogo, o incensário com o fogo deles e puf, joga na terra. Agora eu vou te mostrar para vocês que agora eu vou defender vocês. Eu vou vingar vocês. Vingar por vocês, né? Isso, puf, começa as 7 trombetas. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem achar porventura fé na terra, o Senhor vai fazer isso. Mas lá no final do Apocalipse, quando o Senhor vier lá no final, vai ter fé na terra ainda? Entendeu, irmãos? Então, parte dessa resposta às orações dos santos do capítulo 8, no início do sétimo selo, é resposta a esses santos aqui de Lucas 18, seja quem for ele, eu, você, se formos um desses que oram dia e noite, é resposta às orações, e também resposta às orações dos martirizados no capítulo 5, no quinto selo, no capítulo 6 de Apocalipse. Então, é esses que oram dia e noite. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui, porque senão fica muita coisa para continuar. Aí na próxima mensagem vamos continuar explicando detalhe por detalhe cada versículo, tá bom? Jesus Senhor.